Deixa eu fazer uma Olha, observação que você falou, né? Que tipo, parece que você está falando aí sobre o BNDES, parece que o governo joga contra mesmo, né? Você foi presidente e aí, em 2019 você participou de uma comissão, né? Acho que chegou a ser uma CPI mesmo, e disse que a sua administração não tinha encontrado os indícios de irregularidade que eles estavam sim, procurando. Depois o Montesano, que você citou também, o banco pagou uma consultoria que ficou em 40 milhões de reais e também não é. encontrou os indícios das irregularidades que eles queriam. E ontem, né, um dia antes aqui dessa nossa gravação, dia 5 de agosto, o Bolsonaro deu uma declaração para a imprensa dizendo que ele obteve um relatório do BNDES que estava provando tudo de errado com os empréstimos que os governos petistas fizeram a Cuba e a Venezuela. E, assim, existe muito... as pessoas não sabem como funciona, eu mesmo não sei como funciona esses Deus me empréstimos livre. É. aos países. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é e o quão é ruim, o quão tem de ruim nisso, entendeu? De você emprestar um dinheiro de um banco nacional para um outro país, porque isso é muito fonte de fake news também, né? Ponto número um, nós não emprestamos para outro país. Uhum, sim. Nós emprestamos para quem faz obras neste outro país, qualquer que ele seja. Uhum. Então, na realidade, você precisa primeiro ter uma empresa de engenharia brasileira, 100% brasileira, com um monte de engenheiros na frente de planilhas virtuais, que hoje em dia a turma trabalha no computador, fazendo programas, seja de um aeroporto, de um porto, de uma grande rodovia, certo? E para onde nós vamos exportar equipamentos comprados em Araraquara, comprados em Contagem, em Minas Gerais, comprados onde quer que fabricantes brasileiros de equipamentos vão exportar para dar suporte para essas obras, e algumas vezes, inclusive, dependendo, são exportados também profissionais, engenheiras, engenheiros e outros profissionais, operários, milhares deles. Tudo isso exige um financiamento, senão não tem essa obra milionária e bilionária. O financiamento vai para a produção do serviço de engenharia, do projeto executivo e, finalmente, dos equipamentos que são vendidos do Brasil lá para fora. Mas é claro que alguém tem que pagar, e não vai ser. O brasileiro não pagou Sim. nada, o brasileiro financiou esta obra. Claro que se eu vou financiar essa obra para um Zé Mané que não tem a mínima condição de pagar, eu Uhum. já não fiz uma análise que é importante em qualquer situação financeira, que é uma análise de risco de crédito. Só que o BNDES fez essa análise de risco de crédito. Fez a análise de risco de crédito, cobrou um seguro, fez um seguro para a possibilidade de não pagamento, tudo bonitinho, de forma que, se você perguntar se o BNDES está em falta com as finanças dele mesmo, zero, porque o BNDES fez esse seguro. Só que tem uma malandragem. Essa o Bolsonaro não está explicando. O governo federal, e realmente do seu Lula e de outros que tal, como essa atividade de refinanciar, de segurar, de fazer o seguro é muito interessante. Aliás, se você pensar bem, seguro de automóvel, desde que não bata, é uma atividade boa. Se eu tiver só bons assegurados, eu vou ser trilhardário, porque eu vou pegar um monte de prêmio de seguro, ninguém vai causar Não acontecer sinistro, nada. Uhum. e eu vou ser altamente lucrativo. Então, a primeira coisa nessa atividade sinistra, alguém vai fazer algum sinistro, que é da vida. O Uhum. importante é que eu tenha mais prêmio de seguro do que Sim. sinistro para pagar. A atividade, em princípio, é tão boa, nunca você viu um segurador pobre. Né? Todos os grandes conglomerados financeiros têm atividade de segurador. O governo brasileiro disse, isso eu também quero. Então, em vez de deixar o BNDES fazer um prêmio de seguro com a Zurich Re, com a resseguradora suíça, com a Swiss Re, com a Munich Re alemã, ou com o Lloyds da britânica, não seja lá quem fosse, não, isso é bom demais, eu estou recolhendo esses prêmios de seguro todo, deixa eu fazer. E criou
uma companhia resseguradora lá que, sim, eventualmente não administrou tão bem. Mesmo assim, boa notícia. Esta atividade de resseguro, se você pegar o orçamento, ela é superavitária no governo federal, mesmo com inadimplência que, de fato, aconteceu. E esses governos meio socialistas são mais desorganizados mesmo, o risco é mais elevado. Então, realmente, pintou um sinistro, um não pagamento, com esses países. Só que, no conjunto de todos os seguros que o BNDES pagou de resseguro, na realidade, há lucro, não prejuízo para o contribuinte brasileiro. Mas então por que essa palhaçada toda, além do ideologismo de dizer que Cuba não pagou, que Venezuela não pagou, que essa ditadura, que a gente então jogou o nosso dinheiro fora? Nada, já entendemos que foi um monte de emprego gerado aqui no Brasil, etc., que infelizmente não tem mais essa atividade, porque nós jogamos fora essa atividade. Então, o que aconteceu? É que o governo, mais esperto do que a expertise, ao invés de fazer um fundo de resseguro, não, ele gasta aquele dinheiro no orçamento, o prêmio de seguro. Então, cada vez que tem um sinistro, um sinistrinho, ele tem que ir buscar na contabilidade onde é que está a grana. Entendi. Bom, não tem o tal seguro. Quer dizer, não tem o fundo, é igual a irresponsabilidade do fundo do regime geral da Previdência. Tem que cercar Brasília, mandar prender todo. Voz de prisão. Voz de prisão, no sentido de crime econômico, porque quando você diz que vai fazer um fundo para proteger o futuro de alguma atividade e não faz aquele fundo e não protege, manda prender. Tem nada que ver com o BNDES. Agora, boa notícia para os brasileiros. Por acaso, os principais devedores, que, como eu disse, são poucos, são muito menos do que aqueles que pagaram direitinho todas as atividades de engenharia do Brasil lá fora, que são superavitárias, muito mais do que deficitárias, etc., etc., etc. Desculpa. A boa notícia é que Cuba não vai desaparecer, Venezuela também não. O que pode desaparecer, e já está desaparecendo, são os regimes desses países. O Porto de Mariel não vai desaparecer, de forma que assim que mudar ali o regime, mais hora, menos hora, e o Brasil não tem pressa, nós vamos cobrar até o último centavo. Sim, e a gente... Porque esses países, obviamente, têm interesse em continuar administrando os seus negócios com o Brasil. De forma que isto é uma palhaçada desse senhor dizer que alguém montou isso. Agora, que realmente os governos de esquerda deram uma preferênciazinha para financiar quem tinha alguma dificuldade de receber um financiamento de outros. Outro lugar? Sim. Sim. Mesmo assim, o Brasil teve que competir muito com a Espanha, em alguns casos com Portugal, com a França, porque cada um desses países queria enfiar lá os produtos franceses, os produtos alemães, com financiamentos parecidos com o do BNDES. E vamos lembrar também... fazer negócios. E vamos lembrar também que o BNDES financiou, por exemplo, também empresa brasileira para reformar o aeroporto de Miami. E em vários outros países também, capitalistas. O conjunto é esse. Se você pegar o tal livro verde que eu publiquei, vai verificar a verdade provada, que estes são alguns poucos projetos que, por enquanto, têm um coeficiente de inadimplência. Por enquanto, não é porque eu sou bonzinho, é porque, repito, esses clientes soberanos, eles não quebram, a empresa não desaparece, porque o país não vai desaparecer. Não vai desaparecer, pagar com juros e correção monetária, em dólar. Agora, vão enrolar um pouco, vão renegociar, etc. Tal. E não é problema, repito, do BNDES mais, porque o espertalhão do governo federal é que se meteu a ser ressegurador internacional de crédito e não fazendo fundos, quer dizer, um ressegurador de M. Então, o Bolsonaro, se quisesse botar moral em alguma coisa, ele tinha que ver quais são os funcionários lá em Brasília que andaram permitindo ou fazendo uma análise de crédito mais solta e assim por diante.
Entendeu? A mesma coisa existe numa atividade importantíssima do BNDES, quero concluir, que é a pequena e média empresa. Esse crédito à pequena e média empresa, que o BNDES já faz desde a sua fundação. Mas que, quando eu cheguei lá, elevei em 10 pontos percentuais para que metade de todo o crédito desembolsado na nossa administração já foi para tal pequena e média empresa, mais para a média do que para a pequena. Estávamos montando um esquema diretíssimo de financiamento que envolveria aí sim o pequeno e até o micro. É essa novidade que um novo BNDES teria que aprofundar. Mas quando fizerem isso, já não vai ser novidade, porque aqui o Paulo Rabelo está marcado aí que nós andamos fazendo isso, só que não foi novidade também. Desde Adam Smith, alguém já pensa na pequena e média, não é? Porque são os pequenos e os médios que fazem a riqueza das nações. Essa, aliás, é uma nova vertente de um grande governo. É você pensar naqueles que são anônimos. O Ciro, por exemplo, tem razão nesse aspecto, quando ele diz tenho que renegociar. Não é para dar moleza para endividado, senão eu quero recolocar esses consumidores numa posição de dignidade, de pagamento, e quero desembolar o jogo financeiro do país. Paulo, bem, não tem muita coisa para fazer. Eu quero recortar essa parte da sua fala e eu vou pegar, vou no Twitter, no link da notícia que eu vi, essa denúncia do Bolsonaro dizendo que vai levar os atos do BNDES para a CGU, e vou colocar assim, explicação. Aí vou postar essa parte, porque ficou muito claro. Se você quiser, ficou muito claro. Como diria em inglês, be my guest. Faça isso, por favor. Eu não tenho muita paciência mais para explicar. Sabe por quê? Que a maior parte dos caras que ainda hoje repetem essa bobagem é porque eles querem descobrir um pelo em casca de ovo que não existe. Embora exista muita coisa errada, já existiu no passado e continua existindo agora, o que mostra que, no fundo, como eu disse, esses extremos, os dois extremos, estão, neste momento, num processo contínuo de recusa à modernização efetiva e à moralização efetiva do país.